Bom, pessoal, dando continuidade ao assunto de NOx, eu separei mais algumas substâncias para a gente fazer os cálculos, passo a passo, para fixar quem já está sem dúvida e sanar as dúvidas de quem ainda tem alguma dificuldade, alguma questão pendente. Presta atenção, eu vou falar bem passo a passo para que todo mundo consiga acompanhar. Ok? Vocês podem pegar caneta, papel para fazer junto, ou depois volta nas substâncias e faz e confere, tá? O legal é que vocês pratiquem, não seja só aquela pessoa que assiste, participe, pratique também, senão não vai nunca tirar dúvida. Bom, então eu separei algumas substâncias químicas, tá? Então vamos lá. Aqui, nessa primeira substância, é o bismutato de sódio. Aqui é o aluminato de rubídio. Aqui é o cloreto de crômio. Aqui é o cloreto de ferro 2. Sulfato de manganês. Permanganato de potássio. Nitrato de prata. Ácido carbônico, ácido fosfórico, ácido clorídrico, brometo de magnésio e clorato de potássio, tá? Eu já falei os nomes, mas a gente vai fazer os cálculos. Um dos nomes eu já dei o NOx deles, tá? Mas depois eu volto no nome e falo com vocês. Vamos começar aqui em cima com essa substância aqui, o bismutato de sódio. Bom, pessoal, a gente tem aqueles passo a passo, né? A gente começa pelos NOxes que não variam, pelos que a gente já sabe os valores. E aí a gente deixa os que a gente desconhece ou que variam por último, tá? Então, o oxigênio, eu coloquei aqui, nenhum caso que eu coloquei aqui se enquadra naquelas exceções do oxigênio, né? Não são peróxido, nem superóxido, nem fluoreto. Sendo assim, eu tenho uma regra única aqui para o oxigênio. Tem oxigênio na fórmula, ele vai valer -2. Então, eu sei que o NOx desse de qualquer oxigênio, de qualquer uma das substâncias aqui, vai valer -2. Então, vou começar por ele. Então, aqui, ó, -2, multiplico pelo índice, -6. Vou para minha outra ponta, eu sempre vou para quem eu conheço, tá? Sódio, família 1A, metais alcalinos. Todo mundo da família 1A, quando estiver em uma substância composta, tem o NOx +1, não varia. Então, consigo descobrir o NOx do meu sódio. Na verdade, eu já conheço, né? Nem preciso descobrir. Eu vou descobrir o do bismuto, que vai ser 6 menos 1. É a diferença, pessoal. Mantendo, claro, o sinal do cátion, porque eu tenho que ter aqui, ó, do lado de cá, eu tenho que ter +6. E do lado de cá, -6, para que eles então se anulem e a substância seja neutra. Então, 6 menos 1, 5. O meu bismuto vale +5. Vou para aqui embaixo. Permanganato de potássio. Mesma coisa, galera. Tem oxigênio? Eu começo por ele. Então, vamos lá. -2 vezes 4... porque eu tenho aqui o índice, dá 8, né? Então, 2 vezes 4, 8. Vou para minha outra ponta, potássio. Mesmo caso do sódio, ó. Família 1. Família 1, em substâncias compostas, tem o NOx igual a +1. Então, eu venho aqui e coloco +1. Sendo assim, eu vou descobrir o meu manganês. 8 menos 1, 7. Achei o NOx do meu manganês. Manganês, galera, ele é
bem variável, tá? Ele pode ter até 4 NOxs diferentes. Já que a gente está no manganês, eu vou vir para o lado de cá, vou continuar nele. Então, vamos lá, menos 2 do oxigênio, vezes 4 menos 8. E aí, galera, como o manganês ele é variável, eu vou para o que eu já conheço, o enxofre. Esse ânion aqui, esse sulfato, ele é muito conhecido, ele aparece em várias substâncias, ele aparece em várias fórmulas. Sendo assim, eu já sei que o meu enxofre, neste caso, ele tem o NOx de mais 6. Então, eu posso colocar ele aqui para descobrir o do manganês. Por que eu faço isso? Porque o manganês pode ter 4 possíveis NOxs. Ele pode valer mais 2, mais 4, mais 6 e mais 7. Então, eu podia colocar aqui mais 2, que caberia. Eu poderia botar mais 4, também caberia. Ia estar errado, mas caberia. Eu poderia colocar mais 6, também. E poderia colocar mais 7, só que eu ia achar os valores errados. Então, eu começo por segurança pelo enxofre, que neste caso eu já conheço. Então, eu deixo neste caso o manganês por último, tá? E o meu manganês vai ter o NOx, então, de mais 2, ok? Ai, professora, mas como é que eu vou saber isso? Gente, isso não é comum, isso é exceção, tá? Não é nem exceção, eu digo é a minoria. Na maioria das vezes, você tem nas pontas os menos variáveis, ok? E quando ele tá aqui na frente, a gente considera ele também como mais 2. Dependendo, é que eu ia falar, né? Mas depende de quem tá do lado. Se eu tivesse aqui um O4, seria mais 2, é. Então, ele no começo aqui, a gente pode considerar, ok? Eu vou aqui para cima, aluminato de rubídio. Bom, começo pelo oxigênio, sempre pelo oxigênio. Tem oxigênio, pessoal? O meu início. Epa, eu fiz aqui, calculei aqui estranho. 2 vezes 2, 4. Não sei da onde que eu tirei 8. Eu tô com... É tanto 8 que eu fiquei com 8 na cabeça, galera. Desculpem. Bom, rubídio. Rubídio, ele também é da família 1. Sendo assim, ele vai ter o NOx de mais 1. E aí eu vou descobrir o do alumínio, pessoal. Que vai ser o quê? 4 menos 1. 4 menos 1, 3. Então, meu alumínio vale mais 3, ok? Vou aqui para o meu nitrato de prata. Eu vou fazer todos que têm oxigênio primeiro, tá, galera? Começo por ele. Menos 2 vezes 3, menos 6. A minha prata, pessoal, eu sei que ela tem o NOx mais 1 quando em substância composta. É meio que uma regrinha, e como é só um NOx, é bom memorizar. Ela se enquadra a mesma regra da família 1. Né? Quando eles estão em substâncias compostas, o NOx deles é mais 1. Assim como o zinco se comporta igual aos da família 2, né? Das famílias dos metais alcalino-terrosos. Então, alguns eu tenho que memorizar mesmo, tá, pessoal? Não tem escapatória. E aí, eu sei que a minha prata vale mais 1. Eu venho aqui e coloco mais 1. Vou descobrir o meu nitrogênio. Como que eu vou descobrir meu nitrogênio? Subtraindo 6 menos 1, que vai dar 5. Achei o meu nitrogênio. Nitrogênio, ele está nessa posição, ele varia, então é bom deixá-lo por último. Vou aqui para baixo, para o meu ácido carbônico. Então, eu vou lá, eu pego aqui, começo pelo oxigênio. Menos 2 vezes 3, menos 6. Aqui eu tenho um presentaço. Eu tenho oxigênio numa ponta, hidrogênio na outra. Qualquer substância que comece com hidrogênio, o hidrogênio vale mais 1. Então, se eu sei das duas pontas, eu facilmente vou saber o do meio. Meu hidrogênio vale mais 1, eu multiplico por 2, porque eu tenho 2 dele. Então, eu tenho mais 2 do lado de cá e menos 6 do lado de cá. 6 menos 2, 4.
Achei o meu carbono. Esses que têm hidrogênio e oxigênio é presente, não tem nem por que errar. É muito molezinha. Aqui, ó, outro presente. Eu tenho oxigênio numa ponta, menos 2, vezes 4, menos 8. Em contrapartida, na outra ponta, eu tenho quem? Hidrogênio, mais 1, vezes 3, mais 3. Outro presente, eu vou fazer a subtração para descobrir o meu fósforo. 8 menos 3, 5. Achei o meu fósforo. Não tem mistério, galera. Fácil, fácil. Vou fazer o último com o oxigênio que nós temos. Aqui. Eu começo com o oxigênio. Eu tenho 4 dele, eu multiplico. Bom, pessoal, então, eu achei aqui o meu oxigênio, vou para minha outra ponta, para o potássio. Potássio família 1, pessoal, mais 1. Vou achar o meu cloro, que vai ser 8 menos 1, 7. Achei o NOx de todos os envolvidos no meu perclorato de potássio, tá? O nome dessa substância aqui, perclorato de potássio. E aí, acabou todo, não tem mais ninguém com oxigênio. E aí eu não tenho mais, teoricamente, aquela segurança, aquela certeza. Teoricamente, né, pessoal? Porque a gente tem sim. Lembra aqui o hidrogênio, ó? Hidrogênio no começo. Eu tenho aqui 2 situações que eu posso começar, tanto pelo cátion quanto pelo ânion, que eu chego nos valores facinho. Bom, se eu começar pelo cátion, pessoal, hidrogênio no começo, eu já falei aqui, ó, é presente, vale mais 1. Se esse aqui vale mais 1, o meu cloro tem que valer quanto? Menos 1. Não tem porquê. Eu não posso ter outro resultado. Se eu começasse pelo meu ânion, pessoal, eu tenho o que aqui? Halogênio como um halogeneto. Nossa, o que é isso? Halogeneto é quando o halogênio é o mais eletronegativo da minha substância. Ou seja, galera, quando ele vem no final. Então, eu tenho aqui 2 informações que me fazem conhecer os valores. Quando ele é halogeneto, todos os da família dos halogênios, cloro, bromo, iodo, flúor, eles têm o NOx de menos 1. Então, eu já sei que aqui não pode ser outro valor, é menos 1. E eu também já sei que aqui não pode ser outro valor, mais 1. Só está me corroborando o que eu tenho como regra principal, que é anular as cargas, né? Eu tenho que ter cargas contrárias de mesmo valor para que esta minha substância seja neutra. Então, aqui tanto faz se eu começo pelo cátion ou se eu começo pelo ânion, tá? Fica a critério de cada um de vocês o que vocês acharem mais fácil. Nesses outros 3 casos, eu vou precisar começar pelo meu ânion. Apesar que aqui eu também posso começar pelo meu cátion, porque eu estou na mesma situação que aqui. Eu tenho aqui, eu vou fazer esse aqui então. Eu tenho aqui o bromo, família 17, atuando como um halogeneto, né? É o elemento mais eletronegativo da substância. Então, eu sei que ele tem valor do NOx menos 1. Eu tenho 2 deles, eu multiplico menos 2. Só que eu tenho do lado de cá quem? Magnésio. Magnésio família 2. Família 2 em substâncias compostas tem o NOx mais 2. É a mesma situação. Não faria diferença eu começar pelo cátion ou pelo ânion. Vamos deixar isso aqui por último. Vamos aqui para cima, para o cloreto de crômio. Nossa, enrolei a língua, hein? Trava a língua. Cloreto de crômio, pessoal. Vamos lá. Bom, eu tenho a mesma situação aqui. O crômio, ele é metal de transição. Eu deixo ele mesmo por último, né? Mas eu vou para o meu cloro. Cloro funcionando como um halogeneto, vale menos 1. Cloro no final, galera. Cloro por último, tá? Então, vezes 3 menos
3. E aí, eu vou precisar que o cromo seja quanto? Mais 3. O inverso, mesmo valor, carga contrária. Bom, por que eu deixei esse aqui por último? Quando eu disse o nome de todas as minhas substâncias lá no início, eu até peço desculpa a vocês que eu não sei se eu falei esse aqui certo, eu acho que na hora eu não falei, vou reforçar, é percloro de potássio, tá? Então, assim, eu preciso perclorato de potássio. Eu preciso fazer a correção, tá? Perclorato, porque aqui é o mais 7, é o NOx mais alto do cloro. Eu acho que eu falei só clorato, não é o clorato, porque o clorato tinha que ter o NOx mais 5. Por que eu tô falando isso? Porque eu vou chegar nesse cara aqui. O NOx, galera, ele vai ajudar a eu identificar a minha fórmula, o meu composto e o nome dele. Quando eu disse o nome desse cara aqui, eu falei cloreto de ferro 2, ou poderia falar cloreto ferroso. O ferro, ele tem duas variações de NOx. Ele pode variar mais 2 e mais 3. E aqui, na hora que a gente dá o nome, a gente pode dizer pela sua valência, pelo seu NOx. Então, se eu falei que ele é cloreto de ferro 2, eu estou entendendo que o ferro tem, neste caso, NOx 2. Se eu tivesse o cloreto de ferro 3, eu precisava de mais um cloro e o meu ferro teria o NOx de mais 3. Então, neste caso, o nome do NOx, o nome da substância tem relação direta com o NOx. Aqui também, pessoal. Aqui o cloro é da família 17, então ele forma 4 ácidos, 4 sais. Então, assim, ele tem o NOx mais 1, mais 3, mais 5 e mais 7, né? Então, ele pode fazer hipo, oso, ico, perico ou ato, né? Depende da substância. Aqui, como é um sal, ele vai ser ato, né? Então, ele é um perclorato de potássio. Então, o per tem que estar presente, porque eu sei que o perclorato vai ter esta fórmula. Eu preciso que o meu cloro seja o NOx mais 7. Se eu estiver falando do clorato, eu vou ter um oxigênio a menos, então vai ser o KClO3, então vai ser o meu clorato de potássio, tá? E aí eu tenho, de acordo com o valor do NOx, eu mudo o nome dessa substância. Então tá aí uma aplicação, uma das aplicações do NOx, como eu falei para vocês anteriormente. O NOx ele vai ajudar na nomenclatura de sais e de ácidos, principalmente em substâncias que têm uma variação de valência de NOx, ok? Então aqui, cloro, eu sei que ele é menos 1, porque ele está como halogeneto, e eu tenho 2 dele, então eu multiplico por 2 menos 2. Sendo assim, o meu ferro precisa ser mais 2. E aí eu cheguei ao NOx dele e sei que o nome dele é cloreto ferroso ou cloreto de ferro 2, ok? Se ele tivesse o NOx mais 3, ele se chamaria cloreto de ferro 3 ou cloreto férrico. E aí seria FeCl3. Então, o NOx, além de me dizer qual a fórmula daquele composto, ele também me diz o nome daquela substância, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar, tenham conseguido entender. E, caso ainda tenham dúvidas, é importante que que vocês me falem para que a gente tire todas as dúvidas possíveis, ok? Ótima semana de estudo para todos. Assistam ao outro vídeo. Um beijo, fiquem com Deus.